Você já ouviu falar sobre cachê da desgraça alheia? Sim, esse termo chocante está literalmente escrito como cláusula dos contratos de influenciadores que divulgam casas de apostas, ou seja, as famosas bets. E sabe quem foi chamada hoje para prestar esclarecimentos na CPI das bets? Ela mesma, gente, Virgínia Fonseca, a influenciadora conhecida pelo jeito doce, né, sorriso fácil, acabou no centro de uma polêmica que escancara as contradições da relação entre marketing digital, saúde pública, saúde mental e também essa questão da legislação brasileira. E aqui a gente vai abordar o seguinte: na CPI, a Virgínia soltou uma pergunta que pegou realmente os senadores de surpresa. Ela virou e falou assim: se é tão prejudicial, por que vocês não proíbem tudo? Então, o que que acontece? E ela complementou ainda dizendo que só divulgou as casas que são regularizadas no Brasil. Ela nunca operou com bancas ilegais e a pergunta dela expõe algo mais profundo. Será que essa investigação se preocupa realmente com os jogadores endividados, né? Ou seja, os jovens que são viciados e a saúde mental da população? Ou será que o foco, né, dessa CPI ela está nos bilhões de impostos que são deixados de entrar nos cofres públicos? Então, outro ponto importante do depoimento dela foi o contrato, né? A Virgínia ela revelou que havia uma cláusula aonde, caso ela dobrasse o lucro da empresa, ela teria direito a 30% desse lucro. Mas ela fala ali no depoimento dela que ela nunca bateu essa meta. Então, segundo ela, portanto, o valor que ela recebeu seria somente do contrato da publicidade que ela fez ao longo desses 18 meses. E ainda ela foi além. Ela falou: eu não tenho vínculo com esse tal de cachê da desgraça alheia, tentando ali de repente se desvencilhar dessa cláusula, que é uma das cláusulas mais controversas, né? Então, mas o que mais chocou, assim, especialmente, eu digo assim, eu, né, como mãe, foi o fato de que ela compareceu à CPI vestindo uma camiseta com a imagem da filha dela, né? É uma criança ali no centro de uma audiência pública que trata de vício, de dinheiro e de sofrimento, né? A gente tem um monte de notícia aí na mídia de pessoas que realmente assim desviveram por conta dessa questão do vício em tigrinho, em bets e tudo mais, né? E isso não pareceu assim uma atitude, no meu ponto de vista, materno, mas sim uma estratégia de marketing completamente deslocada e, na minha opinião, até sinceramente um pouco desconfortável, porque o look ele dizia muito, né? O copo rosa na mão, a roupa clara, tentando passar ali uma leveza, uma juventude, uma inocência. Teve até uma cena que foi bem surreal, assim, que eu acabei até dando um pouco de risada. Ela sorveu ali o microfone, confundindo com o copo, com o canudo do copo dela, né? Sim, isso aconteceu. E não vai parar por aí, né? Durante a CPI, a Virgínia divulgou nos stories, ela fez algumas ações, né? Os stories de alguns, o arroba de alguns políticos, ela divulgou também o arroba do seu advogado, e pasme, ela também divulgou o site da empresa dela, com uma campanha, né? Uma divulgação de descontos nos produtos. Ou seja, gente, audiência nacional que ela está tendo, pico de engajamento e um pico de faturamento também, porque ela fez o quê? Divulgando ali os stories dos políticos, né? Divulgando o arroba do seu advogado, divulgou o site da empresa dela. Então, assim, isso foi uma estratégia mesmo, né? Fria, bem calculista, bem pensada, mas extremamente eficaz. Você pode gostar ou não da Virgínia, mas a Virgínia é o maior case de marketing de influência do Brasil dos últimos tempos. E a pergunta aqui, né, que é uma pergunta final e ela é inevitável, é certa ou errada? Na verdade, a Virgínia, ela conhece muito o público dela, né? Então, ela sabe se movimentar muito bem ali nas redes como ninguém. Mas, como empresa, que é um outro questionamento também,
que a gente fica. Uma empresa que faturou 750 milhões no ano passado dela, né, que foi a empresa Weepin, que esses dados eles são públicos. Será que era mesmo necessário continuar divulgando apostas online, né? Até que ponto vale a pena lucrar em cima do vício alheio? Então a gente vai continuar acompanhando essa CPI, que eu acho que não termina hoje, né? A gente vai ter muito mais informações aí e vamos acompanhar. E uma coisa que ela levantou lá no começo, que foi essa pergunta que ela fez: ah, se é tão prejudicial, por que vocês não proíbem tudo? Isso realmente, assim, levantou essa questão dessa, se essa investigação, ela realmente procura cuidar da saúde mental dos endividados, né, dos jovens, da saúde mental, da população, de todas essas pessoas que estão desvivendo por conta desses jogos, né? Jogos que acabam endividando as pessoas, ou será que o foco ele está realmente nesses bilhões em impostos que estão sendo deixados, né? Que deixam de entrar nos cofres públicos? Então coloca aqui sua opinião, quero saber o que é que você pensa sobre isso.